Jornal da Manhã, Araçatuba. Entrevista do dia. Pois é. Nesta semana nós estamos colocando as entrevistas do dia no primeiro bloco porque os nossos entrevistados estão muito atribulados nesta que é a semana decisiva aí, que antecede as eleições de domingo. E, portanto, hoje, quem está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o promotor eleitoral Adelmo Pinho, da 11ª Zona Eleitoral de Araçatuba. Adelmo, bom dia. Posso chamá-lo de você ou necessariamente de senhor Adelmo? Por favor, até porque eu não sou tão velho assim, né? É. Adelmo. Qual a sua idade, Adelmo? Não posso dizer, Marcelo. Segredo de Estado. O Adelmo que deve regular de idade comigo, eu me sinto à vontade, nós somos confrades na Academia de Letras, então você que está nos ouvindo, não estranhe se eu chamá-lo de você em vez de doutor ou senhor Adelmo, tá certo? Promotor, vamos lá. Qual é o papel do Ministério Público? Eu vou colocar também a Justiça Eleitoral para que a gente separe. O juiz Carlos Gustavo estava convidado, mas não pôde comparecer, a gente entende. E aí a gente faria este bate-bola com o Ministério Público e Justiça Eleitoral. Mas, é claro, Adelmo, você se sentindo à vontade para responder, tá? Inclusive sobre as atribuições da Justiça Eleitoral, mas o que cabe a um Ministério, o que cabe a outro, Justiça Eleitoral no processo eleitoral agora de eleição municipal. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, bom dia Marcelo, bom dia Jonathan, agradeço o convite, né? Fico honrado pelo convite e espero que possa colaborar com algumas informações aí para esse processo eleitoral. Bom, a eleição, você sabe, a cada 2 anos nós temos, né? Mandato 4, e a Justiça Eleitoral não para, ela fica mais, aspas, o trabalho mais tranquilo fora desse período das eleições e depois a coisa aperta, né? Então tem que organizar eleitorado, banco de dados, alistamento de eleitor, fixar local de votação, gerenciar o processo eleitoral, impor multa a eleitor faltoso, diplomação de candidatos quando é o período, prestação de contas, enfim, tem N fases do processo eleitoral que a Justiça Eleitoral abrange, né? Então é um trabalho, na verdade, contínuo, né, para que possa sair uma eleição rígida aí, né, e tranquila. E no caso do Ministério Público, ele trabalha antes disso, conjuntamente, depois disso também? Sim, durante as eleições surgem questões de infrações penais, eleitorais, infrações que não são penais também. E esses processos prosseguem depois das eleições, né? Prestações de contas, depois das eleições, os candidatos têm 30 dias para prestar. Os partidos políticos anualmente, né, tem que estar em ordem com as prestações, senão não pode concorrer, não pode participar das eleições. Então o papel do MP é fiscal da lei. Fiscal da lei, isso ficaria mais fácil das pessoas entenderem o nosso papel, né? E processar quem ação de impugnação de mandato eletivo pode ter, ação de impugnação de registro de candidato, como já teve nessa eleição presente, né? Analisar denúncias eleitorais, que já tivemos várias, algumas têm coisa em andamento, outras foram arquivadas. Enfim, isso que é o papel do promotor, além de, no dia das eleições, estar lá, junto com a polícia, judiciário, fiscalizando. Entendi. Adelmo, quais são as principais infrações ou as mais comuns cometidas por candidatos e também eleitores durante as eleições? Porque a gente fica imaginando só o candidato, mas eleitor também está sujeito às regras, à lei, não é? É uma via de mão dupla, né, Marcelo? Vamos supor, crime de compra de votos. É uma via de mão dupla. Tem eleitor e tem o candidato envolvido, né? Dia das eleições, os principais crimes, às vezes ocorre o uso de alto-falantes e amplificador de som, uma eventual carreata, boca de urna, né? Arregimentar eleitor, não pode ter aglomeração de eleitor, divulgação de qualquer espécie de propaganda, derramar os santinhos lá no dia da eleição, não pode de maneira nenhuma, é crime, né? Publicação ou impulsionamento novos de conteúdos na internet, é crime, não pode. Transporte ilegal de eleitores, não pode, é crime. Violar ou tentar violar o sigilo do voto, entrar com celular, em cabine de votação, coisa desse tipo, é crime.
Fornecimento de alimentação. Entrar com o celular é crime. Não pode. Não pode. É irregular E pode se o ser fiscal, de alguma maneira. Se o fiscal perceber, ele toma o celular? Sim, vai ter que tomar, e tanto é que o fiscal já orienta, tem orientação para deixar o celular num lugar à parte ou deixar no carro. Não entrar na urna Não com o entrar. celular. Não pode entrar. Ah, Não pode perfeito, entrar. Tá perfeito. proibido. Preste atenção, você que está nos ouvindo. Posso Proibido. te fazer uma pergunta, uma curiosidade particular. Camiseta de apoio a algum candidato. Pode ou não pode? Pode. O que eu não posso é pedir voto. Sim, não pode. O que não pode é juntar N pessoas, é para juntar com as camisetas. Ah, não tá. Que aí pode configurar. Então, a manifestação silenciosa, né, de vontade de um candidato X pode. Perfeito, perfeito. Praguinha, boné. Posso. Também pode. Não posso alardear, não posso pedir voto, não posso me reunir, enfim. Só complementando, Claro. Marcelo, alimentação também não pode candidato, ninguém fornecer alimentação para ninguém, a não ser a Justiça Eleitoral, que está autorizada, deve fornecer para algumas pessoas. Tá. Né? Gente com bandeira de candidato. Em princípio, a manifestação individual, se for individual E silenciosa, tudo bem. Sim, pode. E os tais dos que invadiram a cidade, o Wind Banner, vai poder no dia da eleição ficar espalhado pela cidade? Porque imagino que tem a mesma função da bandeira ou do santinho, não sei. Olha, na verdade eu te respondo depois, eu Tá, acho que também pode, mas eu vou tirar uma dúvida depois Tá, com o juiz. Tá. A legislação ela é vasta e depende de interpretação, não é? Isso. Com relação, Marcelo, Pode falar. só falar com, deixa eu ver, essa questão do transporte, que eu acho bem importante, né? O que pode ter transporte, né? A serviço da Justiça Eleitoral pode, qualquer. Transporte de linha regular de ônibus e não fretado pode. Sim. Transporte individual pela família, de familiares, pode. Tá. Ok? O que não pode é o seguinte, ó. Candidato contratar uma van para pegar gente de um assentamento de um bairro distante, sob a justificativa de que estou facilitando esse pessoal para ir votar. Não. Isso configura. É crime eleitoral, Adelmo? Sim. Crime eleitoral. Crime eleitoral. Salvo engano, os impulsionamentos de redes sociais terminaram ontem à noite, à meia-noite. No entanto, é o seguinte. Você candidato, você eleitor, você pode continuar fazendo postagens desde que não sejam impulsionadas e, salvo engano, até às 10 horas de sábado, de amanhã à noite. Depois disso, se houver propaganda, você candidato e também eleitor, salvo engano, doutor Adelmo aqui me corrija se eu estiver cometendo algum pecado em relação à legislação, não pode. Então, Não pode. tome cuidado, viu? Porque rede social hoje a gente sabe como é que é, e aí você, no anseio de ajudar o seu candidato, no domingo vai fazer um monte de postagem pedindo voto para ele, e você está correndo risco de cometer crime eleitoral, saiba disso. Internet e rede social não é terra de ninguém, não pode, não deve ser. Muito bem. E aí, Adelmo, me diga o seguinte, promotor, é importante, evidentemente, a fiscalização de campanhas eleitorais em relação aos recursos financeiros e prestação de contas, não é? Porque eu vou falar, Adelmo, do que eu percebo. Eu tenho a impressão que tem campanha que é rica e tem muito material pela rua. Quando você olha a prestação de contas até o momento, porque isso pode ser feito depois, dá a impressão que não é a campanha mais rica, mas tem os vídeos mais bem produzidos, tem um volume de material de campanha muito grande. Em havendo suspeita, o eleitor também tem que ficar de olho, assim como o Ministério Público, enfim. Sim, os candidatos têm aí aquilo que eu te falei de prestação de contas, depois das eleições, quem venceu, quem não venceu, 30 dias para prestar contas. 30 dias, ok. Vão ter que juntar documentos, vão ter que juntar a justificativa de se teve doação, do que recebeu, se teve recurso do fundo partidário, tem que estar lá, se teve emissão aliás, despesas, tem que ter notas correspondentes, Nota enfim. fiscal de tudo, né? Se não tiver, isso Tudo. passa pelo crivo da análise eleitoral, que tem assistências eleitorais só para isso, da Justiça Eleitoral, depois passa pelo crivo do MP, depois do juiz, né? Então, se tiver irregularidade nas contas, vai ser rejeitada, não vai ser aprovada, isso complica a vida do candidato. Seja ele Então, não pode. vencedor ou perdedor. Ou perdedor. Né? Eu me lembro muito bem do ex-vereador Rosaldo Oliveira. Ele assumiu o mandato, ele era vereador e ele teve um problema com a prestação de contas de algo que qualquer pessoa comum ou leiga pode considerar menor,
mas houve uma falha na prestação de contas em relação à entrega de santinhos que teriam ido pelo correio e a pessoa que pagou não registrou isso. E aí, simplesmente, o vereador teve o mandato cassado. Então, veja bem, em tese, por pouca coisa, mas não interessa. Pode ser centavo, a Justiça Eleitoral vai tomar como irregularidade. E aí você corre risco. E só complementando, Marcelo, isso aí, nesse ponto aí, prestação de contas, tal, que nós vamos analisar, até depois de eleições, de possível abuso do poder econômico. Tá? Mesmo depois das eleições. Sim, pode ter abuso do poder econômico, que pode, se numa situação extrema, gerar aí uma investigação judicial, eleitoral, pode, numa situação extrema, gerar uma cassação do mandato até. Né? Existem outros abusos, tipo abuso do poder político, abuso do poder religioso, não sei. Sim, abuso do poder de comunicação. Né? De comunicação também? Sim, também. Pode ter abuso de todo tipo. Né? Aí que vai analisar até onde vai isso. Né? Entendi. Tem vários tipos de abuso, desde que tenha uma correlação com algum candidato, etc, etc. Só chega mais um pouquinho perto do microfone, Adelmo, por favor. Tá. É bom que a gente toque nestes assuntos. Eu peço um pouquinho mais de atenção em relação ao abuso do poder religioso, porque isso também gera dúvidas, né? Líder religioso, pastor, padre, pode pedir voto? Eu entendo que pode. É um cidadão. O que ele não pode é fazer isso durante o culto ali no púlpito, não é? Aí é mais complicado, né? Sim, os casos concretos tem que ser analisado. Tem que ser analisado. A linha é bem sutil, tênue, entre o ilícito e o lícito, né? Justamente nessa questão de abuso do poder religioso, de comunicação, é um negócio bem sutil, mas pode ter. Eu estou falando isso, Adelmo, até porque tempos atrás nós tivemos aqui em Araçatuba um caso desse na eleição para conselheiro tutelar, né, que é regida pelas mesmas regras da legislação eleitoral. Então, se houve problemas na eleição para conselheiro tutelar, por analogia, pode haver também para a escolha de todo e qualquer cargo eletivo que se use da estrutura eleitoral. Então, você que é candidato a prefeito, a vereador, toma cuidado. Se o seu líder religioso está pedindo voto para você durante o culto, colocando sua imagem bonita lá no telão, não é? Você lá no púlpito, olha, pode te dar uma dor de cabeça, cidadão, que é melhor você tomar cuidado. Enfim. E aí, quais os procedimentos, promotor, o eleitor deve seguir em caso de irregularidade ou de suspeita, na verdade, né? Ele viu, está imaginando que pode ser irregularidade, um crime eleitoral, tanto agora durante a campanha, mas no dia da votação. Se ele perceber, o que deve fazer o eleitor? Enfim, nós temos até uns canais de denúncia aqui, Marcelo, né, que podem ser acionados tanto a Justiça Eleitoral, Ministério Público. Queria até deixar com você, está aqui na sua mão. Se você pudesse até falar depois disso. Claro, né? lógico. São os canais aí para acionar a Justiça Eleitoral. Pode ser o MP, pode ser a Justiça Eleitoral. Pode comunicar verbalmente? Pode. Olha! Então, depois, se você puder transmitir isso. Claro, né? Transmitir, com certeza farei isso. Tá à vontade. Tem hoje e eu tenho amanhã no Panorama Político, que é um programa de sábado aqui que a gente tem 2 horas de entrevista, amanhã com o CEO do SRC, o Sistema Regional de Comunicação, Marcelo Rocha, e aí eu faço questão de, tanto hoje quanto amanhã, falar isso aqui, ó, crimes eleitorais. A pessoa que tiver conhecimento de infração penal prevista na legislação deverá comunicá-la verbalmente ou por escrito à autoridade policial. Então, há de se imaginar que em todas as zonas eleitorais, as sessões eleitorais ou locais de votação de Araçatuba haja ao menos ali uma equipe da Polícia Militar, certo? Sim, vai ter. E aí ela deve ser comunicada caso a pessoa tenha essa percepção de que uma infração penal esteja sendo cometida. Muito bem. Só queria colocar em complemento a sua consideração, Marcelo, se tiver alguém vê na rua alguém derramando santinho lá em algum lugar perto da seção X, ok? Alguém vendo, qualquer popular, vai ter polícia para todo lado, vai ter, nós temos um grupo de promotor, de juiz, da Polícia Federal, Polícia Civil, todo mundo junto, todo mundo se falando. Aconteceu isso, vai prender na hora, já cata, já leva para a delegacia, depois se vai continuar preso ou não, isso é outra questão. Então, mas vai ser bem fiscalizada essa parte. Muito bem, e de outras infrações eleitorais, o promotor está me informando aqui que a pessoa pode entrar no site do Ministério Público do Estado de São Paulo,
áreas de atuação e depois eleitoral, e aí é só seguir o passo a passo, porque ele deve ser indutivo, e fazer lá a sua denúncia, que pode ser identificada, sigilosa ou mesmo anônima. Sim. Muito bem. Adelmo, o Pardal vai funcionar e serve também para denúncias no dia das eleições, o aplicativo do TSE? Sim, também, 190, denúncia, e tem também outras, a questão de fake news, não sei se você vai... Temos que falar, né? O Pardal funciona, todos os canais de comunicação, polícia, Ministério Público, como você está falando, né? Tudo funciona. E depois, sobre fake news, né? Tem também vários canais. Você falou de canais, por isso que eu puxei sim. a ideia de fake news, né? Tem um tal de SIAD, S-I-A-D-E, né? Que recebe denúncias sobre o processo eleitoral. É Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral. SIAD. SIAD, isso. S-I-A? S-I-A-D-E. SIAD. SIAD. Perfeito. SIAD, então, esse também é outra ferramenta aí que se recebe denúncia sobre o processo eleitoral importante. E também, Marcelo, denúncia pode ser feita, principalmente com relação a fake news, desinformação, pelo telefone 1491. 1491. Olha só. 1491. Quantos canais? Eu estou aqui, Adelmo, eu estou imaginando que a pronúncia seja SIAD, né? SIAD, que é um sistema de alertas de desinformação eleitoral do TSE. Muito bem, então olha só de quantos canais nós estamos fazendo. No dia você pode simplesmente chamar a autoridade policial, o policial militar que está no local de votação, todos os locais terão policiais militares, e alertá-lo sobre o que você considera irregularidade. Pode fazer pelo Pardal, pode fazer aí pelo site do TSE no SIAD, pode fazer pelo telefone que o promotor Adelmo Pinho acaba de informar, 1491. Então são muitas as possibilidades. E você, cidadão, você eleitor, não pode abrir mão do seu direito, digo mais, da sua obrigação. Percebeu? Tem que denunciar. Diga, Adelmo. Marcelo, só para complementando sobre desinformação na propaganda eleitoral, né? Tem resolução do TSE, né? Fala que o descumprimento das regras previstas sobre desinformação, sobre fake news e tal, tem várias consequências. Então é vedada a utilização na propaganda de qualquer que seja a sua forma de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou fora de contexto e que possa causar danos ou desequilíbrio ao pleito, né? É proibido favorecer candidatura com conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido manipulado digitalmente. E aí vem o descumprimento previsto nisso aí, desse artigo, né? Configura abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe a apuração de responsabilidade nos termos do artigo 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de outras consequências, remoção de propaganda, etc, etc. Olha só o tanto de informação que o promotor Adelmo Pinho, promotor eleitoral da 11ª Zona Eleitoral de Araçatuba, está trazendo. Adelmo, vamos falar agora dos candidatos. Como é que eles devem se comportar em relação à propaganda eleitoral? Quais são as principais restrições impostas, ainda que tenhamos já falado em grande parte delas aqui? O que eles podem ou não podem fazer de hoje até o domingo, dia das eleições? Falamos um pouco já, né, Marcelo? Sim, mas ó, não pode realizar disparo em massa de mensagens, veicular propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônico, propaganda eleitoral em site de pessoas jurídicas, com ou sem fim lucrativo, não pode. Perfeito. Showmício ou evento similar, não pode. Propaganda pela internet para promoção de candidatos e candidatos, ou apresentação de artistas, remunerado ou não, não pode. Aglomeração de pessoas que a gente já havia falado, né? Com camisetas, aglomerar não pode, pode a manifestação individual e silenciosa, enfim, mais ou menos essa linha. Tá, carreata ainda pode, não no dia da eleição, isso, mas até amanhã pode, no né? dia não pode. Perfeito. Em geral, acho que é isso com relação a essa pergunta. Perfeito. Então, veja bem, você que está nos ouvindo, existem direitos, mas também obrigações para candidato e para eleitor. Em relação aos candidatos,
A maior parte deles, na verdade, todos os partidos e principalmente os candidatos a prefeito, eles têm assessoria jurídica, né? Seus partidos, eles mesmos, eles disponibilizam recursos para isso, então tem lá o seu advogado para defendê-lo e para orientá-lo, para consultá-lo, para que não cometa infrações. Muitos entendo que até cometem porque tem dinheiro para pagar pequenas multas, mas, enfim, é incorreto. Agora, o que quero chamar a atenção é para você, eleitor, porque entenda, ao cidadão não é dado o direito de desconhecer a lei. Então não adianta você dizer que não pode. Aliás, você dizer, eu não sabia. Você tem que saber. Na dúvida, não faça. Na dúvida, busque informações. Não precisa ser aqui no Jornal da Manhã. Pode ser em outro veículo de comunicação, mas principalmente nos sites oficiais do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral. Aliás, deixa eu perguntar isso para você, Adelmo. Tem Justiça Eleitoral, você falou, Ministério Público Eleitoral, o que cabe especificamente ao cartório eleitoral? Para que existe este equipamento, esta solução eleitoral? O cartório eleitoral é a base praticamente de tudo, né, Marcelo? MP, o juiz, a gente funciona mais no período das eleições, o cartório é que funciona dia a dia, né? Ele recebe lá o alistamento eleitoral, que vê se tem pessoal que está fora da lista ou não está, que convoca, que avisa, que faz as comunicações, que recebe denúncias. Também recebe denúncia. Sim, e repassa para a gente, para o juiz eleitoral. O cartório eleitoral, na verdade, é a mola propulsora disso aí durante todo o tempo, o período, né? E nas épocas das eleições que a coisa eclode, aí vai para a mão do juiz, vai para a mão do promotor, aí começam essas situações de impugnação de registro, de candidatura, mas tudo passa pelo cartório eleitoral. Tá. Eu estou com uma dúvida, eu sei que são coisas difíceis de responder de bate-pronto, haja aí o tamanho da legislação brasileira, incluindo a eleitoral, mas, e é engraçado porque a minha filha que está perguntando, eu não posso deixar de fazer a pergunta. Minha filha acaba de fazer 18 anos e ela tem o título eleitoral, mas ela não fez o registro da biometria. Então a dúvida de Sofia Teixeira é o seguinte: vou poder votar no próximo domingo, mesmo sem ter feito a biometria ou não? Você sabe responder? Não sei responder. Na verdade, eu te respondo depois você fala. Então é isso. Eu estou achando que sim, né, que teria outra forma. Tanto é que quem não está regular lá no e-título, né? O e-título pode normalmente, lá desde que tenha votado anteriormente, tenha pendência, e é só levar um documento físico com foto que pode votar. Oficial. Então, por analogia, eu acho que sim, mas eu te respondo depois. Não, tranquilo. Você me desculpa fazer, mas não. Imagina, minha filha está perguntando, pai, você não vai para você tal Chega em casa, vai ter BO. Não é? Outra coisa, Adelmo, o Ministério Público, ele tem por dever de ofício fazer denúncias. Ele precisa, ou seja, é uma dúvida corriqueira que chega aqui para a gente, ele precisa ser provocado como a Justiça Eleitoral ou por dever de ofício, você, promotor, enxergando alguma coisa, oferece denúncia para a Justiça Eleitoral? Sim. O MP, apesar de ser fiscal da lei, ele também pode ser parte no processo eleitoral, como é na ação penal também, né? Então, a gente pode agir de ofício, sim, desde que tenha uma coisa substanciosa, com fundamento, né? Claro. Tanto é que tem coisas referentes a essa eleição, inclusive, que estão tramitando no MP para verificar o que é possível ser feito. Se vai ser possível ser feito, dá um andamento, mas a gente precisa fazer uma análise. Então, não depende necessariamente da provocação de ninguém, né? Pode agir de ofício. Tiveram já várias representações, né? A maioria arquivadas contra vários candidatos aí, da eleição majoritária, né? É feita por pessoas, como também teve a ação, por exemplo, minha, de impugnação de registro de candidatura de prefeito, né, de ofício. Então não precisa necessariamente, né? É bom que se entenda, eu toco no assunto porque eu já tive essa conversa com o promotor em outras ocasiões. Eu imagino que deva chegar aos ouvidos e lá na promotoria um caminhão de, vou colocar entre aspas, denúncias. Sim. Ocorre que, para o promotor, denúncia é quando ele tem prova. Sim. Então, assim, não adianta Jonathan, você que está nos ouvindo, mas eu estou vendo, eu estou percebendo, não funciona assim.
para que o promotor Adelmo, para que o outro promotor da Zona 299 tomem providências, eles precisam estar embasados em provas que sejam aí documentais, testemunhais, mas provas, suposição não vale. Então não adianta tentar puxar a orelha do promotor. Eu mesmo já fiz isso em ocasião anterior. Promotor, você não vai tomar. E aí o Adelmo gentilmente me convidou para uma conversa para explicar isso. Marcelo, eu entendo, se me permita colocar dessa forma, Adelmo. Sim. E ele falou para mim, Marcelo, não adianta as pessoas ficarem inflamadas, achando que porque o achismo não vale. Ele tem que ter prova e substancial, né, que corrobore a denúncia, que encontre amparo legal para oferecer isso à justiça. Senão, é trabalho jogado fora, é tiro na água, que não vai dar em nada. Então, desculpa me estender. Mas eu queria até comentar sobre isso. Claro. MP, né, magistratura, MP, a gente não tem partido. Né? Nós estamos ali para trabalhar, todo mundo é imparcial, não tem candidato, não tem nada disso. Então, eu vejo uma reclamação comum, às vezes até as pessoas me param na rua, enfim. Mas eu vi pessoas da prefeitura, né, que estaria trabalhando em campanha. Eu falei, gente, se tiver uma situação dessa, de funcionário, de público, de algum lugar, trabalhando em campanha, analisem a questão. Porque há a possibilidade, a exceção, é quando esses servidores estão afastados, se estão de férias, se não estão em horário de trabalho, eles podem trabalhar em campanha de qualquer um. Agora, se tiver uma denúncia por MP, por exemplo, né, então que venha com a denúncia e já demonstre, né, que essa pessoa, então, ou não está de férias, ou está em horário de trabalho, ok. Ou se talvez, se vier a denúncia, até eu vou atrás para perguntar, olha, requisitar do município, da prefeitura, que for o caso, né, para ver se essa pessoa está trabalhando ou não. Então não adianta denúncia sem nada, que eu não posso trabalhar com nada, até porque é uma coisa muito séria atribuir a um candidato uma coisa que pode influenciar até na eleição. Com certeza. Né? Eu não posso ser irresponsável de dar início a um negócio que não tem muito fundamento, senão eu corro o risco de influenciar o eleitor. Sim, sim. Diante, inclusive, de outras denúncias que você deve ter lá, e elas sim, com provas mais bojudas. Então, enfim, há de se entender. Com certeza. Pergunta. A promotora eleitoral, você não é apenas, desculpa, não é apenas, você além de promotor eleitoral, também responde por outras, sim, né? Promotor do júri, sou promotor do júri, promotor de presos de penitenciárias, aí cerca de 3 mil processos, a gente trabalha com presos, né? Tá, e para isso você tem um suporte, você tem uma equipe que te ajuda, né? Tem vários, e boa equipe, né? Tem assistentes, tem oficiais de promotoria, tem uma equipe, senão a gente não dormiria. Não tem jeito, né? Olha, preciso dizer que estou entrevistando aqui o promotor eleitoral de Araçatuba, Adelmo Pinho, promotor da 11ª Zona Eleitoral de Araçatuba, e tanto no Facebook quanto no YouTube a nossa live está bombando. E ali estão Cristina Borges, João Luiz Basílio Bonilha, seu Edivaldo Aparecido Alves Cabral. Quem mais está ali, Jonathan Alves? Beto Bergamo no YouTube nos acompanhando, Marcelo Oliveira. Beto, muito obrigado pela parceria. Te aguardo aqui nos próximos dias, não é? E ele, inclusive, mandando abraços ao ilustre e imortal doutor Adelmo Pinho. Adelmo, eu nessa história de imortal é complicado, hein? A gente tem que avaliar isso. No Machado de Assis, né? Até falei com o doutor Beto Bergamo no júri ontem, ele estava brigando comigo no júri ontem, né? Aí eu falando da imortalidade, eu falei, doutor, a imortalidade é das ideias. Né? Exatamente. Vou eu com a minha motoquinha passar em frente a um caminhão para ver se eu não fico ali mesmo. Estava me intitulando de Highlander, disse que ia arrancar meu pescoço para matar. Enfim, doutor Bergamo é complicado. Não é bem assim, não. O nosso confrade Hélio Consolaro, ele cita, eu não lembro se é de Olavo Bilac ou quem foi a frase, mas ele sempre cita que somos imortais porque não temos onde cair mortos. Então é melhor que permanecermos vivos, enfim. Oscar Saito Neto. E aí o pessoal me alertando aqui que hoje é seu aniversário, Jonathan Alves. E você não nos avisa? Parabéns! Que é isso, hein, rapaz? Se você não me fala antecipadamente, eu não tenho como trazer bolo aqui para você, viu, Jonathan? Não, meu aniversário eu já vou avisar. Ruborizado. Não é? 24 aninhos? 24 anos. Muito bem, parabéns. Tá No velho, final do programa tá a gente comemora.
Adelmo, vamos então ao final da entrevista, já são quase 9 horas e eu sei que você tem muita coisa para dizer. Quer falar uma coisa antes? Não? Eu queria só falar sobre cota de gênero. Claro, claro. Né, na verdade, tem uma campanha do TSE sobre cota de gênero, né, que vai de longa data já, né, para que os partidos, coligações respeitem, né, essa questão dos 30% de candidatura feminina. Sim, toda a cota de gênero, né? E a gente percebe isso com a presença, às vezes, né, como é que nós vamos concluir que isso teve ou não teve, com votação zerada ou inexpressiva com relação a mulheres, prestação de contas zeradas, padronizada, ou ausência de movimentação financeira relevante, ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção de candidatura. Isso aí, Marcelo, é grave. O reconhecimento que não cumpriu essa cota, o que acontece? Cassação do demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, da legenda inteira, dos diplomas de todo mundo. É mesmo? Todo mundo, independente de prova de participação, ciência ou anuência deles. Inelegibilidade daqueles que praticaram o anuído com a conduta, em ação de investigação judicial, nulidade dos votos obtidos pelo partido inteiro, com a recontagem do quociente eleitoral e partidário, inclusive para fim de aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, que é a sanção. Se quiser ficar com isso... Quero sim. Mas você me permite desdobrar um pouco isso, assim, de forma prática para você que está nos ouvindo. O que o promotor está dizendo, e Adelmo, como eu não tenho conhecimento, não sou bacharel de direito, nada, apenas sou um interessado, se eu cometer algum erro grosseiro, ou qualquer erro, você me corrija, por favor. O que o promotor está dizendo é o seguinte, que tem partido por aí que, se for percebido que colocou mulheres na legenda apenas para cumprir cota, mas de forma prática, não fez a candidatura dela ou não trabalhou por isso, isso for percebido, isso for provado pela Justiça Eleitoral, o partido sofre penalidade, podendo todos os seus candidatos serem cassados aqueles que foram eleitos, inclusive. É isto? Sim. Sim. Então você de partido que assim, ó, para colocar mulher, coloquei a minha esposa, minha irmã, minha mãe. Candidata fake. E aí não teve gasto, não teve movimentação, não teve peça. Você está na mira do Ministério Público Eleitoral e também da Justiça Eleitoral. Sim. É isto. Esta, para mim, é nova. O promotor fez a gentileza de me trazer aqui a súmula 73. Isso. Do TSE, que fala exatamente disto. Muito bem, gosto muito. Estou com outros papéis ali no carro, viu, Adelmo, relacionados às eleições. Então, muito obrigado por me trazer mais esta informação que é importantíssima. Sim. Muito bem. Adelmo, quero agradecer a sua participação, porque já são 9 horas em ponto, e eu sei que você está com muito trabalho, mas só para a gente dar mais uma colher de chá para a nossa audiência. Orientações gerais para o dia das eleições? Nada de derramar santinho, nada de tumulto, nada de aglomeração de pessoas. Arma não pode, só menos quem tem porte de arma, menos de 100 metros. Carro adesivado, menos de 100 metros dali, senão vai ter confusão. Né? Não bebam para ir votar. Fiquem tranquilos, não peçam votos, senão vai ser preso. Não tem lei seca dessa vez? Não tem. Não tem lei seca. Não tem lei seca. Mas a orientação vale para todo santo dia. Não beba a ponto de fazer bobagem e depois se arrepender, não é? Então, dia de votação, polarização, né? Aquelas coisas de política, futebol e religião não se discute. Não se discute, sabe por quê? Porque elas não são racionais, elas são passionais. Mesmo a política, tenha certeza disso. Então, vai beber? Faça isso depois da votação, num grupinho pequeno lá, né? Preferencialmente, beba pouco, apenas socialmente. Enfim, é isso. Adelmo, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de arrumar um tempo na sua agenda para estar aqui. Tenha um bom trabalho nos próximos dias e os microfones aqui estão abertos para depois das eleições você comparecer. Eu agradeço o convite, agradeço a toda a direção, a você, Marcelo, você, Jonathan, e parabéns, Jonathan, pelo seu 24 aninhos, muito bem. Bom trabalho, Adelmo, bom dia. Jornal da Manhã, Araçatuba.